Se você é apaixonado pela obra de Deus, mas teve momentos que as lutas eram tão grandes que você quis desistir, eu te entendo. Eu também já tive momentos que deu vontade de dizer para Deus assim: Deus, eu simplesmente não quero mais viver essa promessa, eu quero tocar minha vida da maneira simples como qualquer outra pessoa. Porque quando você tem uma promessa de Deus, você é diferente. Você vive uma vida diferente, a sua mente é diferente. E você está marcado por uma promessa, por um selo. E você não é igual. Mas as lutas são grandes para quem tem promessa. E às vezes dá vontade de desistir. A vontade que dá é de você simplesmente viver a sua vida normalmente, longe de tudo, porque as lutas não são fáceis. Muitas das vezes o chamado ele é esmagador. São lutas, são incertezas, são altos e baixos que nós passamos. E nós temos que nos manter firmes diante de Deus e não desistir, porque Deus tem grandes promessas para nossas vidas. Ministério é para quem realmente tem chamado, quem é escolhido por Deus. Quem não tem um chamado, quem não é escolhido, não suporta, não aguenta, porque não é fácil. Você vai ter levantes de todos os lados, mas o Senhor nunca te abandona. Quando nós somos chamados por Deus, nós passamos por processos dolorosos. Nós passamos por um processo difícil, porque na verdade Deus está nos preparando para algo maior, para algo grande. Então nós vamos passar por processos dolorosos, como foi com José, que sofreu tanto no Egito. Nós vamos passar também por esses processos. A gente percebe lá em 1 Reis 19:4, quando Elias ele passa por uma depressão. O peso de ser um profeta, de ser um escolhido, de ser um chamado, era muito forte. E ele passa por um momento de depressão, de profunda tristeza. A Bíblia relata que ele chega a pedir até a morte, porque simplesmente ele estava vivendo em um tempo de apostasia, um momento difícil da nação de Israel, em que a idolatria estava imperando e os profetas eram mortos. E não é fácil você ter um chamado de Deus em meio a um caos. E eu até anotei aqui, porque até o próprio Davi, ele expressou lá em Salmos 13, do 1 ao 4, o desejo de desistir, por conta da solidão, por conta do desespero e devido às dificuldades e perseguições, Davi simplesmente deseja desistir, porque não é fácil ser escolhido por Deus. E eu sei o que é isso, porque já teve um momento de eu falar assim: Deus, é difícil, eu não quero mais, eu prefiro tocar uma vida simples, porque são grandes os desafios, em todos os tempos. Eles viveram os profetas, rei, e em todos os momentos, até hoje, haverá dificuldades, mas não desista. E às vezes eu percebo que você já viu aquele jogo do tabuleiro, que você joga o dado para cima, você avança as casas e às vezes você está lá na frente. E aí quando você está lá perto do seu objetivo, você cai numa casa que diz: você tem que perder tudo e voltar tantas casas. Não é fácil viver isso. Eu já vivi isso. E é muito difícil. Porque você sabe que você tem um chamado, que você tem um objetivo, que você quer chegar em um determinado lugar. Mas as circunstâncias, elas te levam para trás. E você se vê perdendo muitas coisas que você conquistou. É algo esmagador. E existem pessoas que vão dizer: a pessoa está passando por isso por conta de pecado. A pessoa está passando por isso e vão dar vários motivos. Mas na verdade Deus ele permite o deserto para nos preparar. Ele permite os desertos para que nós possamos estar preparados. Não é porque houve pecado, e às vezes a gente até pede perdão. Deus, se eu pequei, eu não sei, eu não me lembro, eu não percebi, me perdoa. Mas na verdade o que Deus está fazendo é nos colocando em um processo para que nós possamos estar preparados, casca grossa, aptos para viver a promessa que Ele tem para nossas vidas. Eu lembro que eu iniciei meu ministério aos 11 anos. Fui consagrado a diácono com 11 anos. Foi um pouco polêmico porque eu era muito novo. Mas eu já trabalhava com liderança de jovens, já ajudava numa congregação lá no interior do Amazonas, lá em Lábrea. Ali eu fui radialista também de um programa junto com alguns amigos, né? Eu lembro do Jorivaldo, do Hernandes, de alguns outros amigos também, que nós tínhamos um programa de rádio. Na época o programa era até Vida Melhor. E também tinha outros que a gente participava da igreja. Então a gente tinha essa forma de pregar a palavra de Deus e também liderando. Aos 16 anos eu lembro que eu dirigi a minha primeira congregação, né? Fui colocado como dirigente de uma igreja aos 16 anos.
Então tive que tomar de conta de um rebanho ali, e aquilo ali para mim era uma alegria muito grande, porque eu me via cumprindo o chamado que Deus colocou na minha vida. E aí eu lembro que lá 17 para 18 anos vim para Manaus, e quando vim para Manaus eu também continuei trabalhando na obra de Deus, fui líder de jovens, liderei departamentos, louvor, e inclusive cheguei até mesmo a trabalhar na televisão da igreja, né, na TV e rádio da igreja. Então eu trabalhei um período um pouco curto, mas servi, né, no rádio, na TV, como cinegrafista, como produtor, várias coisas fui fazendo ali, master, enfim, muita coisa. E aí a gente percebe a nossa vida encaminhando em uma direção, e a gente percebe que a gente começa a perceber os horizontes, e aí Deus simplesmente, o que Ele fez comigo, Ele simplesmente mudou a minha rota, me mudou de geografia, me colocou em outro ambiente, mudou tudo. E aí eu ficava me perguntando, mas Deus, por quê? Né? O que está acontecendo? Qual é a sua ideia com isso? Onde é que o Senhor quer me levar? E às vezes a gente fica se perguntando, o que eu fiz? Né? E quando as reviravoltas acontecerem em nossas vidas, a gente nunca pode deixar de olhar para o alvo. Mudou tudo, mas cadê o alvo? Jesus. Eu continuo no alvo. Eu não posso deixar Jesus por nada. Mesmo que as coisas aconteçam diferentes do que eu planejo, mesmo que os sonhos mudem, mesmo que as coisas se acabem, mas eu tenho que sempre estar no alvo, que é Jesus. Porque se eu perder o alvo, que é Jesus, aí sim eu vou estar perdido. Portanto, o alvo tem que ser sempre Ele. Para quem tem chamado, o alvo é Ele. Vão aparecer muitas coisas que vão querer se colocar no lugar de Deus para ser o alvo. É poder, dinheiro, fama, tanta coisa. Mas o alvo tem que ser sempre Jesus. Até porque nos momentos de luta, a gente tem que estar conectado com Deus. Porque esses momentos de luta é que Satanás lança setas. Lança seta de dizer para você que você não tem ministério, de que você tem que desistir, de que você tem que... Olha para a vida do ímpio, né? Os ímpios, como é que eles estão? Estão até melhores do que você. E você se vê em situações difíceis. E o inimigo, ele coloca essas ideias na sua cabeça para fazer você desistir, porque ele sabe que se você cumprir o seu propósito, cumprir o propósito poderoso que Deus colocou no teu coração, vidas serão resgatadas do inferno, pessoas serão libertas. Então ele não quer que isso aconteça, e é por isso que ele vai se levantar sempre contra a sua vida. E eu lembro que quando a reviravolta aconteceu na minha vida, eu pensei, e se eu parar? E se eu dedicar apenas para a minha vida? Porque eu sempre conciliei meu trabalho e meu ministério. Mas o que sempre ardeu no meu coração mesmo foi ministério. Eu largaria tudo pelo ministério, para servir a Deus, fazer a obra, cuidar de vidas. Mas chegou um momento da reviravolta, das lutas, de você não ver mais o horizonte, de você não ver mais o norte, que eu pensei, e se eu parar? E se eu olhar apenas para a minha vida, cuidar apenas do que é meu, da minha profissão, me aquietar? Isso vem, esse pensamento ele vem. Então eu pensei em desistir, em parar. Pensei, será que valeu a pena tudo que eu fiz? E eu orei para Deus, eu falei, Deus, será que valeu a pena tantos desgastes? E eu fiquei com aquilo no meu coração, aquela oração. E eu lembro que eu fui para a igreja, e era convenção na minha igreja, na igreja que eu estava naquele momento, que eu estou agora, que é a minha igreja que me acolheu. E eu lembro que eu estava num momento de bastante reflexão, e eu fui para aquele dia naquela convenção. Eu, minha esposa, minha filha, fomos assistir a convenção. E vi um pastor de fora, que é o presidente, né, da nossa igreja, e estava também ali o nosso presidente aqui estadual e daqui da nossa cidade, que eu faço parte, né, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. E eu lembro que eu estava ali, e aí começaram as consagrações de pastores, e tinha alguns amigos meus que iam ser consagrados a pastores, e eu fui ali prestigiá-los, né? E quando eu estava ali sentado assistindo, eu lembro que na consagração de pastores, um rapaz que foi consagrado a pastor, que eu não conheço, que eu não lembrava, ele sai do meio da multidão, quando o pastor faz a oração, consagra eles, e eu ia procurar um amigo meu para abraçar, para parabenizá-lo. Eu lembro que quando eu estava ali naquele momento, aquele rapaz correu no meio da multidão e veio na minha direção. Eu até percebi aquilo, achei um pouco estranho, mas bora ver o que ele quer. E aquele rapaz se aproximou de mim, e eu estava sentado na cadeira ainda ali, tentando me levantar, vendo como é que eu ia me levantar, e tinha várias pessoas ao meu redor.
E eu estava ali, ele olhou para mim e falou: Adam. Eu falei: tudo bem? Aí ele: você lembra de mim? E aí ele disse o nome dele. E ele falou assim: olha, eu não sei se tu lembra do que aconteceu, não sei se tu lembra muito bem de mim. E eu particularmente comecei a lembrar dele realmente, lá da cidade onde eu morava. E eu falei: tu é de Lábrea, né? Ele falou: sim. E ele falou algo pra mim. Ele falou: um dia tu tava num programa de rádio, e eu tava ouvindo um programa de rádio, e eu sabia que tu ia passar lá onde eu estava. E ele falou que ele estava em um bar, bebendo, sem perspectiva de vida, numa vida jogada no pecado, na lama, triste. E aí ele falou que me chamou e eu fui até ele. E aí eu lembro que ele falou pra mim que eu orei por ele. Eu fiz uma oração. E eu fiz uma oração, dei uma palavra pra ele, preguei, evangelizei pra ele naquele momento. Isso há vários anos atrás. E ele falou que... eu olhei pra ele e falei: Deus vai te levantar nessa cidade. Você ainda vai ser um pregador da palavra, você ainda vai ter muita honra, você será um pastor, um servo de Deus. E você vai honrar a sua família, você vai honrar a sua vida, a sua casa, e você vai ter uma pessoa de exemplo, uma referência, e vai libertar muitas pessoas. Eu falei isso para um bêbado, num bar. Eu disse isso para um bêbado, num bar, direcionado por Deus. E agora já, sei lá quantos anos depois, 15, 20 anos, sei lá, acho que uns 15 anos depois, né, ou mais, eu encontro aquele rapaz e ele vem e ele fala isso para mim. E hoje eu te agradeço, ele falou. Hoje eu estou sendo consagrado a pastor. E eu vou voltar para minha cidade como um pastor. E tudo aquilo que você falou está se cumprindo. E hoje se cumpre. E ele falou: quando eu estava lá na frente, eu lembrei daquele dia. E aí eu olhei para a multidão e eu te vi. E eu falei: olha aí, Deus está cumprindo a promessa. Cara, aquilo encheu meu coração de uma maneira tão poderosa que eu falei: meu Deus, vale a pena, valeu a pena, Deus. Se for só por ele, tinha valido a pena. Eu sei que foram muitas pessoas que foram tocadas através do ministério que Deus colocou na minha mão. Mas aquele testemunho ali mexeu tanto comigo que eu falei: Deus, me perdoe se eu quis desistir, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar vivendo esse chamado, porque isso é tudo, isso é maravilhoso. Então Deus naquele dia me deu um bálsamo muito grande, me restaurou as minhas forças e disse: tu vai continuar. E eu vou te honrar também aqui nessa igreja, nesse lugar. Eu vou te levantar. Questão de tempo. Eu vou fazer coisas grandes na tua vida. E aquilo me tocou muito. E eu estou aqui, firme, forte, caminhando, andando, servindo aqui no YouTube, servindo lá na igreja, fazendo a obra de Deus, viajando, pregando, fazendo a vontade de Deus. Eu nunca vou parar. Em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo me dê graça e me cubra com seu sangue, que eu nunca deixe de fazer a obra de Deus. E eu quero dizer para você que está me assistindo. Quem sabe você que está me assistindo teve um ministério e você desistiu por conta das lutas, das provas. Eu quero dizer para você: Deus ainda pode fazer, porque as promessas de Deus não morrem. Deus ainda pode fazer na sua vida. O que você tem que fazer é 3 coisas. Primeiro, é se arrepender. Segunda coisa, é você se reconciliar com Deus. E a terceira coisa é recomeçar. Fazer novamente aquilo que Deus te chamou. E você vai ver que Deus vai te usar poderosamente novamente. E se você está querendo desistir, eu quero dizer para você uma coisa. Entenda que você deve esperar em Deus. Mas como eu espero em Deus sem falhar, Adam? Né? Como eu espero em Deus sem falhar? Primeira coisa é tendo paciência mesmo. Pare de ficar com ansiedade. Pare de ficar pensativo demais nisso. Pare de ficar alardeando, falando muito sobre esse assunto. Se você sabe que Deus tem uma promessa, continue só firme, continue só andando, caminhando, porque Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Outra coisa, se prepare. Enquanto não aconteceu, vai se preparar. Vai estudar, vai buscar a palavra de Deus. Nesse período todo eu fiz teologia, eu me especializei, né? Eu fui evoluindo, eu fui me preparando, fiz cursos, porque eu estava me preparando para o cumprimento da promessa. Terceira coisa, esteja na brecha. Esteja na brecha, o que é estar na brecha? É estar preparado para ser chamado a qualquer momento. Quando o faraó chama ali José lá da prisão, José chega e José estava preparado para quando o faraó chamasse ele está apto para a função. Então, esteja na brecha, esteja preparado. Prepare os sermões, prepare a pregação, prepare o louvor, prepare a letra, prepare o playback. Faça ali aquele curso de inglês, faça o curso teológico, prepare o passaporte, prepare a tua documentação e Deus vai fazer. Esteja preparado. E por último, para finalizar, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Tire o motor do seu barco e deixa que Deus vai direcionar as velas na direção correta. Porque às vezes o motor que nós colocamos em nosso barco direciona
de acordo com a nossa vontade. E Deus, ele quer te levar. Às vezes eu tava vendo que estava acontecendo algo ali, e aí Deus teve que mudar toda a minha história, toda a minha vida e me colocar em outro lugar para mostrar que ele está no controle, ele faz do jeito que ele quer. E as promessas dele se cumprem nos lugares que ele quer que aconteçam. Então, às vezes, Deus vai fazer como ele fez na minha vida. Ele vai fazer uma reviravolta na tua vida. Ele vai te levar de um lugar para outro. E você vai ficar, meu Deus, vou ter que recomeçar aqui. E sim, mas continue firme. Porque se Deus te colocou em algum lugar, é porque a promessa vai se cumprir lá. Se Deus te tirou da casa dos teus pais e te levou para o Egito. Se Deus te tirou de uma igreja e colocou na outra. Se Deus te tirou de um ambiente e te levou para outro, de um país e colocou no outro, de uma cidade e colocou na outra, de um ministério e colocou no outro, eu não sei, se Deus te mudou de um canto é porque ele vai te usar naquele lugar. Só continue firme que Deus vai fazer as promessas. Espero que você tenha entendido o recado de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Se você puder deixar o seu comentário, o seu like, fique à vontade. Quem comentar, eu vou estar lendo os comentários e depois vou colocar o seu nome na minha lista de oração e estarei orando por você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o nosso próximo vídeo.